Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que, cara, na real não vai ser um vídeo só, vai ser uma sequência de vídeos onde eu avisei lá no Instagram que eu ia falar um pouco sobre finanças para você que é fotógrafo, videomaker, né, trabalha como designer também, toda essa galera aí que trabalha na parte criativa, mas que não procura muito se aprofundar nessa parte mais business do negócio, né? É mais inclinado à parte de arte e não à parte administrativa. E eu quero trazer esse conteúdo porque eu vi que é fundamental na vida de todo fotógrafo, videomaker ou designer, né? Ter esse conhecimento, porque muitos deles, muitos mesmo, não têm esse conhecimento de finanças, de como administrar as suas finanças pessoais e acabam levando esse problema quando a gente fala de empresa, né, de abrir um MEI, por exemplo, e não conseguir ao menos controlar o fluxo de caixa, conseguir controlar as finanças da empresa, né, e às vezes saber até separar um pouquinho o CNPJ da pessoa física. Então, o meu intuito com esses vídeos é trazer para você um conhecimento aí sobre realmente aí finanças e como você pode melhorar a sua vida financeira, que impacta muito também no seu trabalho, para que você não venha ter esses perrengues aí que a gente vê muita gente passando, né? Bem, antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta dos conteúdos aqui que eu trago para vocês. Deixa o teu like se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem interesse em mais conteúdos assim também sobre finanças. Quem sabe eu trago aí mais coisas relacionadas ao tema no futuro. Mas vamos então para o vídeo que vai ser bem importante já, essa parte introdutória. A gente vai galgando, né? Vamos evoluindo o nível do conhecimento aqui para não bagunçar muito a cabeça de você que está assistindo aqui. Bem, lá no meu Instagram eu compartilhei algumas coisas sobre finanças e sobre livros, né, que eu acho interessante aí para quem trabalha nessa área, né, na nossa área, precisa aí ler também para ter uma noçãozinha de finanças, é o mínimo possível para você não ser burro na parte de finanças. E estou aqui com os 3 livros que eu indiquei, né, caso você não me acompanhe no Instagram, eu trouxe aqui para você ver. Eu indiquei aqui, o primeiro foi do Thiago Nigro, do 1000 ao milhão sem cortar o cafezinho. Esse livro aqui é muito bom, ele ensina você a muitas coisas de finanças aqui, sobre a parte de você poupar seu dinheiro, mas sem cortar aquilo que é essencial, né? Por isso que sem cortar o cafezinho, ou seja, você não precisa ficar um louco, né, maluco aí na paranoia de poupar dinheiro e acabar com a sua vida. Não é assim que funciona a organização financeira. Então é um livro muito interessante. O outro livro que eu indiquei aqui foi do T. Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária. É um livro fantástico assim para você que está, principalmente você que está saindo do CLT e querendo aí começar uma vida como empreendedor, né, abrir o seu próprio negócio, trabalhar por conta. É um livro fundamental para você que está pensando já em virar empreendedor, porque aqui ele fala sobre muitas coisas da mente dos milionários, né, e como que eles enriquecem, como que eles olham o dinheiro, que eles interpretam o trabalho, né, como que eles pensam de fato. E isso ajuda muito a você já ter uma bagagem cultural financeira muito boa. Então fica a segunda indicação aí do T. Harv Eker, que é Os Segredos da Mente Milionária. É um baita livro. E esse livro aqui é uma indicação que eu acho sensacional. Esse livro, quando eu li ele a primeira vez, eu e minha esposa, a gente casou e aí a gente comprou esse livro aqui. Quando nós lemos esse livro, nossa, abriu muito a mente como casal nas questões de finanças aqui no nosso relacionamento. Que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. É um livro sensacional, assim, você que está me assistindo e é casado, né, tá namorando, sei lá, indico demais você a comprar esse livro aqui. É um livro fininho, ele, poxa, super fácil de ler, a leitura muito fluida. Esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele ensina, principalmente você que tem filho, por exemplo, que é casado, né? Ele ensina você a como que você vai ensinar para o seu filho sobre finanças, né? Sobre poupar, sobre pegar dinheiro emprestado do banco. Ele tem uma dinâmica muito interessante que ele ensina nesse livro, que, poxa, se eu fosse pai agora, mas não sou ainda, mas com certeza eu vou ensinar muitas coisas desse livro aqui que eu aprendi pro meu filho, né? Pro nosso filho. Então,
para quem é casal aí, quem tá casado, quem tá namorando, sei lá, né? Compra esse livro aqui que eu te garanto que vai te ajudar demais aí no seu relacionamento, principalmente na parte financeira, que é um dos motivos onde as pessoas mais se divorciam, é justamente quando a gente fala de finanças, né? Um dos motivos maiores aí de divórcio. Bem, passando por essa introdução desses 3 livros que eu julgo básico aqui para qualquer pessoa, vamos falar sobre um tema então que é muito importante, é a base. Na real é a base de tudo, de todo empreendedor. E não só empreendedor, mas de qualquer pessoa, né? Toda pessoa deveria ter isso. Esse princípio era ensinado antigamente pelos nossos avós, alguns deles, né? Alguns avós, aqueles que praticavam isso, ensinavam da forma deles, né? Que era o famoso pé de meia, que a gente chama de reserva de emergência. Ela é fundamental, a reserva de emergência, porque ela te ajuda justamente no que o nome dela diz, na emergência. E antigamente as pessoas guardavam o seu dinheiro como um pé de meia, né? Eles faziam o seu pé de meia, que eles diziam isso, que era você guardar uma parte desse dinheiro para eventuais emergências. E como a gente passou por certos governos no nosso país, onde, se eu não me engano, foi na era do Collor ali que teve o confisco, né, da poupança, onde, poxa, muitas pessoas perderam seu dinheiro da noite para o dia e as pessoas não tinham mais confiança, por exemplo, em deixar o seu dinheiro no banco. O pé de meia que era feito, as pessoas começaram a deixar o dinheiro debaixo do colchão, né? Quem nunca viu essas frases, esses pensamentos que as pessoas tinham antes de guardar o dinheiro debaixo do colchão, justamente pelo medo aí do confisco, né? Do medo de que o governo viesse tirar o seu dinheiro através dos bancos. E nisso a gente entra na reserva de emergência, que é justamente isso, a gente ter um dinheiro onde ele venha pagar aí as suas contas, né? Ele seja equivalente ao pagamento das suas contas de 3 meses, 6 meses ou 1 ano de duração. Então, por exemplo, o Zezinho tá ali, ele ganha R$3.000 por mês, né? E ele gasta R$2.500 por mês, os seus custos básicos fixos, né? Ou seja, o que ele precisa para pagar aluguel, pagar contas fixas dele, né? Netflix, qualquer outra coisa aí, conta fixa, né? Ficou bem claro isso. Quando a gente fala sobre a reserva de emergência, né? Vocês vão ver que tem muitos canais aí de finanças que falam também sobre a reserva de emergência e eles indicam você ter 6 meses de contas pagas ou 1 ano, né? Mas se você for ver, se você tentar juntar, por exemplo, 6 meses de conta básica, paga, né? Levando em conta que o Zezinho que ganha 3.000 e gasta 2.500 por mês. A gente bota 2.500 vezes 6, dá R$15.000. A maioria dos brasileiros não tem esse dinheiro guardado, né? R$15.000 para muitas pessoas é muito dinheiro. Então precisa guardar aos poucos para poder bater essa quantia. O que não é muito rápido, demora um certo tempo, dependendo de quanto que essa pessoa ganha por mês. Dividindo aí 15.000 por 12, que seria 1 ano juntando dinheiro, você tinha que ter R$1.250 sobrando por mês para poder começar a investir a sua reserva de emergência e ela só está pronta em 1 ano, né? Ou seja, é 1 ano você guardando 1.250 para bater os R$15.000. Levamos em consideração uma coisa importante aqui, né? Muitas pessoas esquecem isso, mas nós temos um fator no Brasil muito forte que é inflação. A inflação, ela constantemente vem aumentando, né? Eu não sou aqui canal de notícias, mas você já deve ter pesquisado aí, eu acompanho algum canal de notícia, alguma conta no Instagram, onde fala sobre a inflação, né? Galopante aí que a gente passa no Brasil, né? O quanto ela sempre cresce. O que acontece? Se você pensa que em 1 ano a inflação sobe, esses R$15.000 que eram necessários para pagar as contas do Zezinho, em 1 ano ele começa a subir um pouco mais, porque se o custo do aluguel sobe, se o custo da carne sobe, da comida em geral sobe, você precisa também subir o custo, né, que você teria que ter guardado aí já de 6 meses de reserva de emergência. Então, você tem que levar em consideração que às vezes 1.250 não vai ser o suficiente. E aí muitas pessoas se desesperam e falam, para que então que eu vou juntar uma reserva de emergência se ela perde na inflação e muitas pessoas não têm R$1.250 todo mês para juntar para reserva de emergência. Uma coisa importante quando a gente fala sobre finanças é que você não pode ser desesperado, né? Você não pode ser ansioso. E todas as coisas acontecem de pouquinho em pouquinho e aí você vai galgando voos maiores com o passar do tempo.
Quando a gente fala então de 1.250 como uma, quem sabe, parcela para no final ter uma reserva de emergência, a gente pode diminuir isso para 3 meses de custo, para ficar mais tranquilo. Por quê? Quando alguém é demitido, geralmente, né, diferente da situação que a gente está passando de pandemia, onde muitas pessoas foram demitidas e passaram meses aí sem conseguir um emprego, numa situação controlada, a gente leva em consideração que uma pessoa leva uns 3 meses mais ou menos para poder conseguir um trabalho, né, para poder conseguir se realocar no mercado de trabalho novamente e ter a sua renda mensal. Então vamos botar que o Zezinho tem lá R$ 2.500 de custo mensal, vezes 3, a gente já vai ter 7.500. Então a gente já caiu aí pela metade o valor que a gente precisaria para 6 meses. Essa seria então a minha indicação para você que está me assistindo agora começar a sua reserva de emergência. Pelo menos os 3 meses primeiros de custos pagos, né, de contas pagas. Eu acredito que isso daí possa ser possível sim para muitas pessoas juntar esse valor, né? Quando a gente pega 7.500 dividido por 12, a gente já tem R$ 625 mensal. R$ 625 mensal, se você parar para prestar atenção, pode até ser algo difícil para muitas pessoas, mas é porque entra a questão de mentalidade, né? Então, quando você quer alguma coisa, você sempre vai atrás de conquistar isso, né? Isso é a maioria dos brasileiros, a gente sabe que é sangue nos olhos para isso. E uma dica que eu posso dar para você é o seguinte: se você tem um tipo de trabalho, né, você trabalha, por exemplo, CLT, acredito que tem muitos designers, né, ou fotógrafos, videomakers que estão assistindo que são CLT ainda e trabalham numa empresa. Você consegue fazer bicos. E quer queira ou quer não, às vezes um trabalho seu dá R$500, dá R$700, R$1.000, né? Eu chegava a fazer, na época que eu trabalhava como CLT, eu fazia casamentos e eu tirava R$1.500, R$2.500 e eu conseguia juntar uma grana bacana. E foi isso que me ajudou. Os trabalhos que a gente considera freelas, eles podem ser aqui, entrar nessa questão de montar reserva de emergência. O problema é que a maioria dos profissionais tem uma ansiedade muito grande e acaba não pensando no futuro de como você vai ter esse dinheiro e como você vai estar a sua vida no futuro. Prova viva disso é que veio uma pandemia e muitas pessoas acabaram ficando sem seus empregos. Se a maioria das pessoas tivessem reserva de emergência, obviamente que nessa situação teriam como segurar as pontas melhor, né? Então muitas pessoas acabam recorrendo a empréstimos, acabam recorrendo a mais endividamento para poder se livrar de um problema que foi a pandemia, né? E as demissões e etc. Ou seja, o que eu indico para você aqui começa com 3 meses de contas pagas, é o mais fácil de você alcançar. É uma meta que, se você alcançar, você vai ter aquele sentimento de que você conseguiu bater uma meta, concluir uma meta que não é tão grande, né? Parece ser algo muito estrondoso, mas vai juntando aí todo mês para a sua reserva de emergência e aí você vai conseguir sim bater esses 3 meses. E aí você vai ampliando ela com o passar do tempo, né? Bota a meta de bater 3 meses de dinheiro guardadinho ali das suas contas fixas, bateu os 3 meses, agora você parte para 6, né? Ou seja, são só mais 3 meses juntando dinheiro. E com isso você vai administrando, porque o dia que você ficar sem clientes, o dia que você ficar doente, o dia que você for demitido do seu emprego, a reserva de emergência vai estar lá. E aí você deve se perguntar, onde a gente coloca a reserva de emergência, né? Primeira coisa que você tem que ter em mente já é que reserva de emergência, ela não é um investimento que visa lucro, né? Ou seja, a reserva de emergência ela não pode ser um investimento, não deveria, na verdade, né? Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas ela não deveria ser um valor, né? Um investimento que vise lucro, né? E quando a gente fala de reserva de emergência, justamente a gente precisa colocar ela em um local que seja de fácil liquidez, né? A liquidez seja diária, por exemplo, onde você consegue sacar esse valor a qualquer momento, porque uma emergência necessita disso. Você não pode, por exemplo, sofrer um acidente e você precisa desse dinheiro, só que ele só pode ser retirado ou sacado em 3 dias úteis. Não vale a pena, porque daí você vai ficar 3 dias necessitando do dinheiro e, poxa, se custar a sua vida, então, imagina o problema que isso não dá. Então, a reserva de emergência, ela pode estar em uma renda fixa, né? Muitas pessoas botam na Selic, mas eu sei que tem, por exemplo, o Banco Inter, tem o Banco Nubank, vocês sabem que você pode deixar seu dinheiro guardadinho lá
e quando você precisar, você retira ele a qualquer momento. Então, esse seria um ambiente favorável para a reserva de emergência. Lembrando, não visa lucro, você não vai colocar a sua reserva de emergência em um risco de investimento, como, por exemplo, colocar a sua reserva de emergência na bolsa de valores. Não faz o menor sentido você fazer isso, porque você pode perder quase que 100%, quem sabe, do seu patrimônio. Então, imagina você juntar 3 meses e em uma semana perder 100% do seu patrimônio. Seria, trágico, Você ia perder toda a sua reserva de emergência por causa de ganância. Então, a melhor coisa é deixar no local que não sofre oscilação do mercado e que pelo menos ele ganhe da inflação, Porque realmente é triste você juntar um valor e você morar num país onde o preço das coisas sempre aumentam e esse valor começa a perder valor, Esse dinheiro começa a perder valor. Tanto que antes, quando a gente pagava R$2, R$3 na gasolina, hoje a gente paga, no atual dia aqui que eu estou gravando esse vídeo, a gente paga R$6,40 de gasolina. Então, um dinheiro que estaria guardado naquela época, hoje ele já não pagaria a gasolina que ele pagaria naquela época. Então, você tem que levar em consideração essas pequenas nuances. Beleza, então eu sei o que é reserva de emergência, sei onde colocar essa reserva de emergência agora, sei quantos meses eu preciso de contas pagas, mas chegou o momento onde eu quero saber quando eu vou usar a reserva de emergência. E vamos lá, para você entender aqui bem fácil, quando você vai de fato utilizar a reserva de emergência. Primeiro, quando não utilizar. A reserva de emergência não é para comprar itens, não é para comprar um celular. Porque eu preciso de um celular para ligação. Você, para ter um equipamento, um telefone, você deveria antes se preparar para isso. Então, a reserva de emergência ela não tem esse propósito. Repita aqui, o dinheiro é seu, você faz dele o que você quiser, mas depois não reclame quando você passar por um problema não ter porque você comprou um item supérfluo que não era uma emergência. A reserva de emergência ela é justamente para quê? Você bateu o seu carro, você precisa agora pagar o conserto, você sofreu um acidente, algum familiar seu precisou ser internado, precisou sofrer um acidente, precisa de um hospital, você está com a sua empresa quebrando e aí você precisa pagar funcionários, por exemplo, a reserva de emergência vem para isso, Você consegue, é uma emergência que vai custar um valor, ela é utilizada para isso. A reserva de emergência também é utilizada quando você passou por algum problema financeiro, como ser demitido de uma empresa que você trabalhava, Ou seja, você não vai receber mais seu salário. Quando você é mandado embora do aluguel que você pagava, Você vai ter que procurar outro local para morar e às vezes você precisa dar um calção. Na reserva de emergência vem para isso, ela vem para justamente suprir essa emergência, Coisas que a gente não consegue mensurar. Então, pensa bem como você vai utilizar essa reserva de emergência. Então, gente, aqui para não me alongar mais nesse vídeo, para não ficar tão maçante, essa é a reserva de emergência. Você que está assistindo esse vídeo agora, é fundamental que você comece por ela, comece qualquer coisa que você precise fazer com ela, principalmente você que está querendo migrar do CLT para empreender, você precisa já começar a formar sua reserva de emergência, porque imagina só, você vai sair do CLT e muitas vezes você tem benefícios na empresa que você trabalha atualmente. Quando você se torna empreendedor, você não vai ter esses benefícios. Então, você precisa estar preparado para eventualidades quando você faz essa transição do CLT para o empreendedorismo. Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você possa ter entendido um pouquinho aí sobre reserva de emergência para suas finanças pessoais e também para a sua parte empresarial. Funciona a mesma lógica aí para você que está começando aí a organizar o seu financeiro. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, tchau!